E aí, meus alunos do primeiro ano, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de Química. Bom, avançando com a matéria, preparei hoje um conteúdo muito mais extenso, porque nós vamos entrar aí numa semana de feriado, então esse conteúdo vai valer para uma quinzena, então depois só no início de maio. Então esse conteúdo é muito mais extenso, então para facilitar vocês, eu dividi esse conteúdo em duas partes. Eu vou indicar para vocês quando terminar a primeira parte e quando a gente começar a segunda parte. Tudo bem? Não vai ser difícil identificar isso porque são dois assuntos diferentes. Nós estamos avançando com o conteúdo junto com o livro OPET. Então, não se preocupem com isso, tá bom? Vocês podem assistir esse conteúdo como vocês acharem da melhor forma, ou de uma vez só, ou vocês podem assistir uma parte uma semana, outra parte outra semana, devido a ser um conteúdo mais extenso, tudo bem? E a gente vai conversar sobre isso, eu vou indicar para vocês aqui quando acabar a primeira parte da aula, tá bom? Então a gente vai começar a falar de funções inorgânicas mais para frente. Só que antes de funções inorgânicas, nós temos que falar de número de oxidação, de NOx. Então é importante entender o que significa o número de oxidação, para depois a gente entrar nas funções inorgânicas. Então a primeira parte da aula nós vamos falar sobre número de oxidação. Vamos lá? O número de oxidação ele vem de uma reação de oxirredução. O que significa uma reação de oxirredução? São reações em que uma espécie química vai oxidar, que significa perder elétrons, e a outra espécie química vai reduzir, ela vai ganhar elétrons simultaneamente, ou seja, ocorre uma transferência de elétrons simultaneamente em uma reação, como por exemplo a fotossíntese que as plantas fazem. Tudo bem? Então a gente é muito comum ver alguns ferros, né? A gente olha aí algumas estruturas de ferro que estão sendo degradadas, oxidadas. Então o ferro está sofrendo um processo de oxidação através dessa reação aí embaixo que eu coloquei para vocês. Ó. O ferro aqui no caso ele está oxidando, está sofrendo oxidação. Então tem um aumento do número de oxidação. O que significa aumentar esse número de oxidação? Ele está perdendo elétrons. Por isso que a gente vê essas estruturas metálicas em algum ambiente, né, externo, está sofrendo uma oxidação, uma degradação. E a outra espécie química aí, que é o oxigênio, ele está reduzindo, ele está diminuindo o NOx. Tá vendo aí, ó? Diminuiu o NOx, está ganhando elétrons. Então essa é uma reação de oxirredução do ferro. Então o número de oxidação nada mais é que a carga real ou aparente de um átomo quando ele perde ou ganha elétrons. No caso dos compostos iônicos, chama-se número de oxidação a própria carga elétrica do íon, ou seja, o número de elétrons que o átomo realmente perdeu ou ganhou. Então, um exemplo aí é o óxido de magnésio. O óxido de magnésio, a gente sabe que o magnésio está na família 2A, então ele tem o NOx mais 2, NOx fixo mais 2, a gente vai ver isso mais para frente, e o oxigênio ele tem o NOx menos 2. Então, o oxigênio está recebendo esses elétrons, não é isso? E o óxido de magnésio está perdendo elétrons. Lembrando, positivo perde elétron, negativo ganha elétron, como a gente viu nas outras aulas. Tudo bem? No caso dos compostos covalentes, seria a carga parcial que o átomo iria adquirir se houvesse quebra da ligação covalente, ficando os elétrons com o átomo mais eletronegativo. Então, lembrando de ligação química, o que a gente vê? Uma ligação covalente ocorre compartilhamento de elétrons. Se ocorre compartilhamento de elétrons, o átomo mais eletronegativo vai puxar os elétrons para ele. Lembram? Então, por exemplo, o HCl, o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, o cloro vai tender a puxar esses elétrons para ele. Então, se ele está puxando os elétrons para ele, está ganhando elétrons, ele fica com NOx negativo, menos 1, porque ele está da família 7A, e o hidrogênio tem o NOx mais 1, da família 1A. Tudo bem?
Então, esquematicamente, nós temos que oxidação ocorre um aumento do NOx, do número do NOx, e a redução ocorre a diminuição do número de oxidação. Tudo bem? E aí nós temos algumas regras para determinar o número de oxidação. Então, a partir das fórmulas eletrônicas, né, e identificar alguns elementos nas substâncias, nós conseguimos calcular o NOx. Então, vamos a essas regras. Primeira regra: o NOx de cada átomo em uma substância simples é zero. Então, numa substância simples, por exemplo, O2, H2, nós temos átomos ligados, mesmos átomos ligados. Então, se nós temos os mesmos átomos ligados, nós temos a mesma eletronegatividade. Então, numa quebra de ligação, nenhum vai perder e nenhum vai ganhar elétrons. Então, o NOx desse elemento, de uma substância simples, é zero. Então, alguns exemplos aí embaixo para vocês verem. A segunda regra é: o NOx de um íon monoatômico é sempre igual à sua própria carga. Então, por exemplo, o íon monoatômico de um átomo só, K+, por exemplo, o potássio da família 1A, então ele tem o NOx mais 1. Então, é sempre igual à sua própria carga. Existem elementos, né, na terceira regra, que apresentam NOx fixo em seus compostos. Então, por exemplo, os metais alcalinos da família 1A têm NOx mais 1. Então, por exemplo, aí, o sulfato de potássio, o NOx do K do potássio é mais 1. Metais alcalinos terrosos da família 2A tem NOx mais 2, o zinco tem NOx mais 2, a prata NOx mais 1 e o alumínio mais 3. Esses são NOx fixos, nunca vão variar. Tudo bem? Quarta regra: o NOx do elemento hidrogênio nas substâncias compostas é geralmente mais 1. Então vamos lá. O NOx do hidrogênio no HBr é mais 1. Por quê? O brom da família 7A tem NOx menos 1. E o hidrogênio vai ter NOx mais 1. Porque a soma dos NOx tem que dar 0. Se o brom é menos 1, o hidrogênio vai ser mais 1. Quando o hidrogênio estiver ligado a um metal, formando hidretos metálicos, o seu NOx é menos 1. Então, repara aí, ó, o sódio ele é um metal alcalino, tem um NOx mais 1. Para essa soma do NOx nessa molécula dar 0, C0, o hidrogênio tem que ter o NOx menos 1, porque mais 1 menos 1 do hidrogênio, 0. Agora o exemplo do lado aí, ó, o hidreto de cálcio. O cálcio tem o NOx mais 2, porque ele é um metal alcalino terroso, NOx fixo, mais 2. Então, o hidrogênio vai ter o NOx menos 1, mais 2, só que o hidrogênio nós temos dois átomos, 2 vezes menos 1, menos 2. Mais 2 com menos 2, igual a 0, que isso é uma regra que a gente vai ver mais para frente. O NOx do elemento oxigênio, na maioria dos seus compostos, é menos 2. Então, a gente repara ali, ó, CO2. O NOx do oxigênio é menos 2 e do carbono mais 2. No composto fluoreto de oxigênio, como o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio, o NOx do oxigênio é mais 2. Então, isso é uma exceção, tá? Porque o NOx do flúor vai ser negativo, por ele ser mais eletronegativo que o oxigênio. Então, nos peróxidos, por exemplo, o oxigênio é menos 1. Por quê? Nos peróxidos estão na forma de O2. Então aqui, ó, H2O2, que é o peróxido de hidrogênio, qual é o NOx do hidrogênio? Mais 1. Se eu tenho 2, mais 2. Qual é o NOx do oxigênio, então? Se o hidrogênio é mais 2, ele tem que ser menos 1, porque eu vou multiplicar por 2, porque são 2 oxigênios. Mais 2 com menos 2, soma dos NOxes, 0. Sexta regra: os halogênios apresentam NOx menos 1 quando formam compostos binários, compostos com 2 elementos, nos quais são mais eletronegativos. Então, o halogênio, que é lá da família 7A, ele vai ter NOx menos 1 quando ele for um composto binário, sendo ele o mais eletronegativo. Então, se você pega um composto binário, por exemplo, HCl, certo? O Cl, o cloro, é um halogênio. Ele vai ter NOx menos 1, porque ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. A mesma coisa que o CF4 lá.
O carbono vai ter o NOx mais 4, o flúor menos 1. Por que o NOx tem menos 1? Porque o flúor é um halogênio, é um composto binário, nesse caso aí do CF4, e ele é mais eletronegativo. Então, o NOx menos 1. Tá? A sétima regra foi como eu falei, a soma dos NOx de todos os átomos constituintes de composto iônico, ou covalente ou molecular, é sempre zero. Então, se a soma tem que dar zero, se eu tenho um composto ali, por exemplo, NaCl, o sódio, o Na, a gente sabe que é mais 1. Então, Cl tem que ser menos 1, porque a soma tem que dar zero. Mais 1 menos 1, zero. Tudo bem? Ali, ó, o óxido de cálcio, CaO. O cálcio é o metal alcalino terroso, tem o NOx mais 2. Então, o oxigênio tem o NOx menos 2. Então, mais 2 menos 2, zero. Soma dos NOx, zero. É uma outra regra. Conhecendo-se essas regras, podemos calcular o NOx de muitos outros elementos. Então, por exemplo, aí, determinação do NOx do fósforo no H3PO4. Nós estamos vendo aí que essa molécula aí é composta por 3 elementos, o hidrogênio, o fósforo e o oxigênio. Tá? A gente conhece o NOx do hidrogênio e do oxigênio. Do hidrogênio é mais 1, do oxigênio menos 2. Tudo bem? Só que a gente tem que multiplicar pelo número de átomos de cada elemento. Então, nós temos 3 átomos de hidrogênio. Então, 3 vezes mais 1, mais. O fósforo, a gente não sabe o NOx. Então, a gente vai ser X, que a gente não sabe. Mais 4 vezes, porque são 4 átomos de oxigênio, menos 2, que é o NOx do oxigênio. Essa soma tem que dar zero. Então, fazendo esse cálculo aqui, nessa equação, vai ficar 3 mais x menos 8, certo? X igual a mais 5. O NOx do fósforo, do P, é mais 5. Por quê? Porque nós calculamos através da regra da soma dos NOx, que tem que dar igual a zero. Então, aqui é um outro exemplo que eu coloquei para vocês. Vocês podem fazer esse elemento aqui em casa, tudo bem? E aí vocês vão achar o NOx do cromo, sabendo que o potássio e o oxigênio têm o NOx fixo, né? Em algumas situações, como eu expliquei nas regras para vocês. E a oitava regra é, num íon composto, o somatório dos NOx é igual à carga do íon. Então, por exemplo, esse íon aí, ó, P2O7 menos 4, a soma dos NOx não vai ser mais igual a zero, vai ser igual à carga desse íon. E qual é a carga desse íon? É menos 4. Então, a soma do NOx tem que ser menos 4. Então, como a gente vai calcular o NOx do fósforo, do P? O P vai ser X. Se eu tenho 2 átomos de P, 2 vezes X, mais 7 oxigênio. Então, 7 vezes, qual é o NOx do oxigênio? Menos 2. Então, 2x mais 7 vezes menos 2 é igual à carga do íon. Então, não é mais igual a zero, é igual à carga do íon. Isso é uma outra regra. Então, é igual a menos 4. Tudo bem? Substituindo valores, a gente acha que o NOx do fósforo é mais 5. Então, nós temos algumas regras e nós temos também que as famílias 1A até 7A, que são terminadas na tabela periódica com S e com P, que a gente aprendeu lá, então átomos terminados com o número quântico lá do S, né, e do orbital P, nós temos que o NOx varia. Então, o NOx mínimo, né, para essas famílias, por exemplo, 1A, 2A é zero, né? No caso, se fosse uma substância simples, como a gente aprendeu. Só que a gente sabe que é o NOx fixo, né? 1A tem NOx mais 1, 2A NOx mais 2. E aí a família 4A, 5A, 6A pode variar esse NOx, tá bom? E aí, como é que a gente faz? O NOx máximo é dado pelo número da coluna, tudo bem? Ou seja, se a coluna é 7A, o NOx máximo é dado pelo número dela, mais 7. Tudo bem? E o NOx mínimo são 8 unidades a menos. Mais 7, menos 8, menos 1. Então, aí pode variar menos 1, mais 3, mais 7, mais 5.
Isso vocês vão aprendendo conforme vão executando os exercícios, tá? No caso dos ametais, né, os ametais, que são aqueles lá da direita da tabela periódica, quanto mais eletronegativo, o NOx vai ser negativo. Então, por exemplo, a família 7A, 6A, 5A, o NOx vai ser negativo se a presença desse átomo for se esse átomo estiver presente em um composto e ele for mais eletronegativo. Então, por exemplo, o HCl, o cloro é menos 1, porque ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, é um NOx negativo. Quanto menos eletronegativo, ele vai ter um NOx positivo. Já que o NOx pode variar tanto para números negativos e números positivos, isso aqui é uma regra que se aplica para ajudar, para facilitar vocês. É como se fosse um macete para vocês pegarem e calcularem o NOx dos elementos. Tudo bem? Então, botei alguns exemplos para vocês verem aí. Primeiro passo, vamos pegar essa molécula aí, NaClO4. O primeiro passo é você identificar os elementos de NOx fixo. Então, quem tem NOx fixo aí? O sódio e o oxigênio. Identifiquei. Agora eu vou colocar o NOx acima deles. Qual é o NOx do sódio? Mais 1. E o NOx do oxigênio? Menos 2. E vou colocar a letra X no elemento central, no elemento que eu não sei o NOx, que o NOx pode variar. Tudo bem? Agora o passo 3. Multiplicar o NOx pelo número de átomos correspondentes. Então, se eu tenho aqui um átomo de sódio, porque não tem nenhum número, então é 1. Então é 1 mais 1 vezes 1. Certo? Cloro só tem 1, então é 1 vezes X. E o oxigênio tem 4 átomos, então desta forma tem-se menos 2 vezes os 4 átomos de oxigênio. Tudo bem? Agora você vai fazer o somatório dos NOxes resultantes e igualar a zero, porque o somatório dos NOxes é zero, exceto para quando é um íon. Quando é um íon é igual à carga do íon. Nesse caso não é um íon, é uma molécula, então nós temos que é igual a zero. Faz esse somatório, mais 1 mais x mais menos 8, lembrando do parênteses para não errar sinal, mais com menos, menos, é igual a zero. Calcular o valor de x. Mais 1 mais x mais com menos, menos, menos 8 é igual a zero. X é igual, joga tudo para lá com o sinal trocado, 0 menos 1 mais 8. X é igual a 7. Então, o NOx do cloro, nesse caso, é mais 7. Tudo bem? Agora, esse outro exemplo aqui. Primeiro passo, identificar os elementos com NOx fixo, HNO3. Quem tem NOx fixo? Hidrogênio e oxigênio. Quem vai variar? Nitrogênio, a gente não sabe, então é X. Colocamos os NOx fixos do hidrogênio, mais 1, oxigênio menos 2, e a letrinha X do NOx do nitrogênio, que a gente não sabe qual é, porque varia. Então, nesse elemento aqui, ele vai ter um NOx específico. Depois, multiplicar pelo número de átomos. Então, aqui, 1 vezes 1, 1. 1 vezes x, x. 3 vezes menos 2, menos 6. Somatório igual a zero, que é a regrinha do NOx, somatório. Então, fez esse somatório, x igual a mais 5. Então, o NOx do nitrogênio, mais 5. E agora vocês podem pegar aí o ácido sulfúrico e fazer esse exemplo em casa. Faz todos os passo a passos como eu estou dando no slide. Faz uma folha separada, aprende a fazer, depois vocês olham esse slide, tudo bem? Estou dando um tempo, dá um print aí nessa tela, para a tela, faz o que achar melhor. Faz o H2SO4, acha o NOx do enxofre, que é o elemento central, e depois você olha o slide para ver se está certinho, tá bom? E para casa, vou deixar para vocês calcular os NOx dos elementos nitrogênio e fósforo, da família 5A, dos elementos, do elemento enxofre, aqui desses aqui de baixo, ó, da família 6A, e do cloro para a família 7A. Então, você pega todos esses elementos químicos aqui embaixo e vocês vão achar os NOxes. Podem ser, para esses daqui da família 5A, podem ser esses NOxes, do 6A pode ser esse NOx, e da família 7A pode ser esse NOx aqui. Tudo bem? Então, vocês calculam aí de acordo com o que foi pedido. E, além disso, eu quero que vocês façam os exercícios do livro OPET, tanto da unidade 1 e da unidade 2.
Todos esses que estão relacionados aí, indicados nesse slide. No próximo slide tem o gabarito, porém aconselho a vocês a fazerem antes e depois olharem o gabarito da questão. Tudo bem? Qualquer dúvida, eu estou no e-mail. Alguns exercícios serão corrigidos em sala de aula, quando tiver as aulas presenciais, na aula só de exercícios que a gente vai fazer do livro OPET. Tudo bem? Agora, eu vou começar com vocês a outra parte do conteúdo, outra parte da aula. Então aqui, ó, terminamos aquela primeira parte que a gente viu o número de oxidação e agora a gente vai começar a falar de funções inorgânicas. Nessa primeira aula de funções inorgânicas, nós vamos falar sobre os ácidos. Tudo bem? Então agora vamos começar a segunda parte da aula dessa quinzena, que é de funções inorgânicas. Vamos falar especificamente de ácidos. Então, ácidos, segundo Arrhenius, segundo a teoria de Arrhenius, é toda substância que em solução aquosa, o que é solução aquosa? Em água, libera íons H+, como um único tipo de cátion. Cátion é um íon positivo. Então, HCl em meio aquoso, em água, vai gerar H+, e Cl-, H+, mais Cl-. Só que o hidrogênio livre, o H+, quase não existe, porque ele é muito instável. Então, ele vai reagir intensamente com a água, tá? E vai formar o íon hidrônio. Então, ele reage com a água e gera H3O+, mais Cl-, gerando essa equação aí de ionização. Ionização, formação de íons. As características dos ácidos. Os ácidos, eles estão em solução aquosa e vão se ionizar. Eles vão dar origem a íons, produzindo cátion H+. Como eles vão gerar esses íons? Eles vão conduzir eletricidade, tá bom? Então, se eu tenho um ácido se dissociando, se ionizando em água em meio aquoso, eles vão conduzir eletricidade devido à formação de íons. E aí uma outra característica é, os ácidos têm sabor azedo. Então, por exemplo, o limão, o vinagre, o tamarindo, a laranja, são eles todos azedos porque eles são ácidos. Desculpa, eu repeti o slide. Vamos lá. Agora nós vamos falar sobre classificação dos ácidos. Podemos classificar os ácidos quanto à presença de oxigênio. Então, se eu não tenho oxigênio, ele é chamado de hidrácido. E tem essa formulazinha aí, ó. HN, N é o número de hidrogênios, tanto faz, e um elemento A. Só que não tem oxigênio, então é chamado de hidrácido. E quando tem oxigênio, ele é chamado de oxiácidos. E a fórmula dele é HN, que é o número de hidrogênio específico, um elemento central e o oxigênio. Tem que ter o oxigênio, como esses exemplos aí, ó. O ácido sulfúrico, o ácido fosfórico. Então, nós temos alguns exemplos aí embaixo, ó. Ácidos com oxigênio, que são chamados de oxiácidos. Agora, quanto à volatilidade. São ácidos voláteis, o HCl, HBr. Então, quando a gente sente aquele cheiro de vinagre, né? É porque ele está sendo volátil, tá? Saindo na forma de vapor ali, tá saindo algum cheiro, né? Então, ele tá volatilizando. E os fixos são que não soltam esse vapor. Então, a gente não sente o cheiro vindo, né? Assim, subindo, né? Até porque é perigoso, por isso trabalha em capelas com exaustor para poder tirar esse vapor dos ácidos, tá bom? Quando se manipula um ácido. Agora quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, tudo bem? Monoácidos, diácidos, triácidos e tetraácidos. O que significa o número de hidrogênios ionizáveis? É o quanto de hidrogênio ele pode liberar por molécula. Então, se ele libera um íon H+, por molécula, ele é um monoácido. Se libera 2 íons H+, diácido. Se libera 3 H+, triácido. Então, tem alguns exemplos aí. Monoácido HCl,
só tem um hidrogênio para perder, para ionizar, para gerar um íon. Então é monoácido. Tudo bem? Agora ali, ó, H2SO4, ácido sulfúrico, dois ácidos ionizáveis. Tudo bem? Todos os ácidos ionizáveis, os hidrogênios ionizáveis, são hidrogênios ligados a oxigênio. Tá bom? Então você monta a estrutura do ácido, a estrutura lá molecular, como a gente aprendeu geometria molecular, em ligações químicas, e todos os hidrogênios ligados a oxigênio são ionizáveis. Quanto à força, os hidrácidos, nós temos que decorar aí, ó, um ácido moderado é o ácido fluorídrico, HF. Fortes são os ácidos clorídrico, bromídrico e iodídrico. E os fracos, os demais, tá? Os hidrácidos. Agora, como a gente já sabe que o oxiácido, que são os ácidos que contêm oxigênio, são fortes ou fracos. Então, a gente tem que diminuir o número de oxigênios, que é o Y, menos o número de hidrogênios, que é o X. Então, se eu pegar um ácido, diminuir o número de oxigênios do número de hidrogênios, e esse número for igual a 3, é um ácido muito forte. Se esse número for igual a 2, é forte. Se é igual a 1, moderado, e se é igual a 0, é fraco. Tudo bem? Então, por exemplo, H2CO3, ele é um ácido fraco. É uma exceção, ele é fraco, né? Ele é instável, se decompõe em água e CO2. Mas se fosse para calcular o número de oxigênios menos de hidrogênio, seria moderado, porque 3 menos 2 é igual a 1. Só que ele é uma exceção, ele é fraco, por ser instável e se decompõe em água e CO2. Tudo bem? Vamos pegar esse exemplo aí de baixo, H3PO3. Se eu tenho... Também são exceções porque eles estão ligados ao fósforo. Existem hidrogênios ligados a fósforo. Então, tem hidrogênios que não são ionizáveis. Tudo bem? Vou dar por exemplo, o H2SO4. H2SO4, que é o ácido sulfúrico, nós temos 4 oxigênios menos 2 hidrogênios. 4 menos 2, 2. Então, ele é um ácido forte. Então, aí, ó, vamos pegar esses exemplos aí. H2SO4, 4 menos 2, 2, forte. HClO4. Então, 4 oxigênios menos 1 hidrogênio igual a 3. Então, é um ácido muito forte. Agora, quanto ao número de elementos químicos, podem ser binários, que significam binários, possuem 2 elementos. É só o hidrogênio e um outro elemento. Tudo bem? HCl, HBr. Ternário, tem 3 elementos, H3PO4. H2SO4 tem 3 elementos e quaternário possuem 4 elementos. Agora, como é que a gente vai fazer a nomenclatura desses ácidos? Os ácidos, os hidrácidos no caso, sem oxigênio, nós colocamos apenas a terminação hídrico no final. Então, é o ácido, o nome do elemento e o hídrico no final. Então, por exemplo, ali, HCl, cloro, ácido clorídrico. Bromo, ácido bromídrico. HI, iodo, ácido iodídrico. E o enxofre? Enxofre não existe, é enxofídrico. Então, no caso, o enxofre é sulf, o prefixo sulf. Então, o enxofre vai ser ácido sulfídrico. Então, quando tiver um hidrácido, quando você vê um hidrácido que são ácidos sem oxigênio na molécula, você acrescenta o sufixo hídrico atrás do nome do elemento. Ácido, nome do elemento e hídrico. Agora, se nós temos o oxiácido, que são os ácidos com oxigênio na molécula, nós vamos ter o ácido, o prefixo, o elemento central e o sufixo. O sufixo pode ser uso, quando nós temos um NOx menor, e quando nós temos um NOx maior, ele pode ser ico. Então, por exemplo, ácido nitroso, HNO2, o nitrogênio nesse caso, se a gente calcular o NOx dele, hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2, vezes 2 menos 4, mais 1 menos 4, então o nitrogênio tem que ser mais 3 para poder zerar.
Soma de NOx igual a zero. Então, o ácido nitroso, o oso é utilizado quando tem o elemento central com menor NOx, mais 3. O outro NOx que o nitrogênio poderia ter seria o mais 5. Então, é ácido nítrico. O ICO, no final, a gente usa quando tem um NOx maior. Então, por exemplo, se eu tenho aqui o NOx mais 7 do elemento central, eu tenho que colocar o prefixo per e o final ico. Então, por exemplo, o ácido perclórico, HClO4. O Cl aqui tem NOx mais 7. Então, o nome do ácido vai ser ácido per, que é esse prefixo, cloro, que é o nome do elemento, cloro, e o ico no final, porque eu tenho NOx mais 7. Perclórico. Agora, se eu tenho NOx mais 4, mais 3 e mais 2, eu só acrescento o oso no final. Então, esse aqui é H2SO3, ácido sulfuroso. Tudo bem? E o hipo, a gente acrescenta quando tiver o mais 1. Quando tem o átomo do elemento central com NOx mais 1, nós vamos acrescentar hipo na frente e o oso no final. Então, nesse caso aqui, ó, ácido hipofosforoso, porque é fósforo e tem o NOx mais 1. O fósforo tem o NOx mais 1 nessa molécula. Ácido hipofosforoso. Então, aqui eu vou deixar alguns exemplos para vocês fazerem em casa. Eu quero que vocês calculem o NOx dos elementos centrais para vocês identificarem isso daí que eu falei, a terminação e esse prefixo aqui, per, hipo. Então, eu quero que vocês calculem o NOx de cada elemento desse daqui, tudo bem? Para vocês identificarem esses nomes, vocês relacionarem com esses nomes, tá bom? E também do livro OPET, eu quero que vocês façam da unidade 3 a leitura da teoria de Arrhenius e do tópico de ácidos e fazer um resumo sobre a classificação dos ácidos e a nomenclatura dos ácidos de acordo com o livro do OPET. Fazer também a página 20, exercício 14, e a página 24, exercício 34 e 35. Todos esses exercícios e a leitura e o resumo, a leitura não, mas o resumo que eu pedi e os exercícios, eu quero uma folha separada a ser entregue na primeira aula presencial após o período de isolamento social, tá? E vocês vão colocar o seguinte cabeçalho nessa folha separada. Unidade 3, livro OPET exercícios, o seu nome, o seu número e a turma. E aí vocês me entregam na primeira aula, tá bom? Cuidem-se e evitem de sair de casa e até a próxima aula de Química.